Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje começamos com a crise interna no PSD e analisamos também o papel de Marcelo. Falamos de Armando Vara, será o único na cadeia por tráfico de influências. Falamos dos sapadores que estiveram ontem em protesto e tentaram invadir o Ministério. Falamos do arranque do novo ano judicial e dos desafios na Justiça. E terminamos a falar do Brexit e o que será então o Brexit e o que irá representar o Brexit. Estão então lançados os temas, comigo em estúdio Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino Almeida, são então estes os temas que marcam a atualidade política do dia de hoje. Albino, começamos precisamente pela crise interna no PSD e também aqui qual o papel de Marcelo Rebelo de Sousa? Em primeiro lugar, uma saudação a todas e a todos que nos podem ver e ouvir. Em segundo lugar, dizer que, de facto, a crise do PSD era inesperada. Atentas às declarações de Luís Montenegro e o facto de ele ter feito esta contestação ainda antes de completar um ano sobre o mandato de Rui Rio. Eu tenho que dizer com toda a sinceridade que acho que Luís Montenegro faz parte de uma geração de políticos que têm, sob uma capa ideológica de serem pouco apegados a uma qualquer ideologia, são manifestamente liberais de direita, não têm experiência de vida, têm uma vida de que nunca trabalharam, não se lhe conhece nenhuma profissão, e chega a um momento da vida política em que está a esconder que tem a mesma cartilha de Passos Coelho. Ou seja, ouvindo o que ele diz via Hugo Soares hoje, por exemplo, nós percebemos que as reduções de impostos de que o PSD fala para as empresas e para os portugueses têm como contrapartida a mesma cartilha política de Passos Coelho. Ou seja, privatização da saúde, privatização da educação e, naturalmente, a rarefação de postos de trabalho que me parece óbvia que está incluída, porque a partir daí deve ser o Estado a despedir para passarem a ser os privados que compram ou que contratualizam com o Estado alguns serviços. Portanto, a agenda é conhecida, a receita é velha e é uma reedição de Passos Coelho ao seu estilo pior. Porquê? Porque são pessoas cuja vida não dá nenhuma tranquilidade em pensar que alguém que não tem vida vivida, experiência vivida, possa ser líder de um partido e possa almejar ser governo. E se nós olharmos com atenção para o que foram a forma de chegar ao poder de Passos Coelho, que apesar de tudo ainda teve um laivo de clarividência quando disse para o PSD não ter pressa de ir ao pote, recorda-se destas expressões, na verdade ele depois quando chegou ao governo acabou por ficar completamente dependente de interesses muito claros, concretamente do falecido António Borges, da Goldman Sachs e de outros que impuseram ao país uma receita que ele aliás disse logo à partida, depois de estar eleito evidentemente, que até ia além da Troika. Ele pôs o seu amigo Catroga a negociar com a Troika, como nos recordamos, e, portanto, depois foi a governação que foi. Ora bem, Luís Montenegro é o rosto dessa governação, é tudo o que de pior... É o perfil que Albino traça de Luís Montenegro. Exatamente. O Luís Montenegro não traz nem mais nem menos à política, sem o dizer abertamente, do que a cartilha de Passos Coelho. Aliás, traz a tralha toda com ele. Não é? Usando uma expressão que ficou célebre relacionada com Sócrates, eu diria que toda a tralha passista está atrás de Luís Montenegro. Basta ver quem o apoia e basta ver quem fala para percebermos isto. Portanto, eu diria que o país, e como eu penso que muitos portugueses pensam, olharam para o Rui Rio como alguém que pode dar um contributo fortíssimo à melhoria das condições sociais e económicas do país. Rui Rio, por exemplo, diz uma coisa com a qual eu concordo, que se fosse governo estava neste momento a baixar o IRC para as empresas cujos, ganhos, cujos lucros fossem reinvestidos nas empresas ou aumentassem o capital. Isto parece uma medida de muito bom senso, não tem nada a ver com aquela descida generalizada do IRC que o governo de Passos Coelho fez com um infeliz acordo do PS na altura e que tratava todas as empresas por igual. Quer dizer, e por isso são estas pequenas, grandes diferenças de agenda que estão aqui atrás de Montenegro. Portanto, os interesses que verdadeiramente contam sabem que Montenegro tem a mesma falta de espessura, para usar uma expressão de Lobo Xavier, e que, portanto, uma vez no governo, se lá chegasse, faria o que eles querem.
e é evidentemente esta linha de direita e dos interesses muito claramente definidos que está por trás de Luís Montenegro. Albino Almeida, vimos que de facto ontem Luís Montenegro foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa. O que é que demonstra esta preocupação de Marcelo? É uma preocupação legítima ou é aqui uma intervenção também nesta luta pelo poder dentro do PSD? Nós já assistimos no passado com Mário Soares a uma irrecusável tentação de ter opinião sobre o que se passa no partido naquele tempo do PS e neste caso do PSD. É irresistível, porque Marcelo Rebelo de Sousa foi líder do PSD, sabemos que não foi feliz nessa altura, sabemos que não foi feliz exatamente porque há um PSD muito social-democrata que não se deixa tomar pela direita. Marcelo, na realidade, rompeu com Paulo Portas, como se recorda. O pretexto foi uma famosa bichiçoave, uma sopa fria, mas na verdade não foi disso que estamos a falar. Há muitos anos que o CDS tentou fazer um takeover ao PSD. Agora há uma geração de 40 e poucos anos de gente que praticamente só viveu da política desde que esteve nas universidades, veio das Jotas, e no caso do PSD isto é muito claro, que estão completamente, têm ideias de direita, de liberais de direita, e querem tomar o PSD à viva força. O CDS não serve porque, na realidade, é um partido com uma definição de classe muito mais profunda, o PSD é interclassista. Portanto, se for tomado pelo liberalismo económico e social, é natural que voltemos a ter tempos negros como tivemos no tempo de Passos Coelho. Ora, Marcelo, ainda disse ontem, na tomada de posse, ou por outra, nas saudações ao corpo diplomático, fez uma análise do país como a maior parte dos portugueses quer. Ou seja, a maior parte dos portugueses quer trabalhar, ter rendimento e pagar os impostos para ter alguns serviços, nomeadamente a saúde e a educação, de forma, digamos, acessível. E por isso, eu diria que o que está aqui em causa para Marcelo Rebelo de Sousa é justamente uma questão, aliás, ele recebeu primeiro Rui Rio e estas coisas também, a prioridade que deu a Rui Rio, embora sob indicação de que tinha os assuntos a trabalhar com ele sobre agendas próprias em que ele tem que ouvir o PSD, o que Marcelo veio dizer claramente é que acha que o futuro líder do PSD vai ser Rui Rio, e disse isso de forma clara e transparente. Depois recebeu Montenegro, porque naturalmente Montenegro lhe pediu uma audiência, e eu percebo que tenha recebido, e portanto, acho que é um Presidente da República a quem não podemos criticar o facto de ter, natural, de se sentir habilitado e com condições de poder ajuizar e aconselhar a vida do partido de que ele foi militante. Albino Almeida, a crise no PSD é também a crise de um regime? Vamos ver. Nós temos que pensar que o regime, ao contrário do que há uma lógica da direita que diz que o regime está a acabar. Está a fazer 48 anos, comparam com 48 anos de ditadura fascista, o que é uma comparação desde logo injusta e desapropriada, mas enfim, dizem, ok, está aí uma nova geração dos 30, 40 anos, é preciso mudar isto, esta geração não tem nada a ver com a política, o regime está a acabar. Mentira, é mais óbvia. Aliás, a crise do PSD decorre desse equívoco, porque quando António Costa, não ganhando as eleições, olhou para o sistema constitucional e tirou do sistema constitucional, uma nova forma de fazer política em Portugal, chamando toda a esquerda, de facto fez uma grande alteração qualitativa no regime. De tal maneira que hoje a direita sabe que tem que ganhar as eleições com 116 deputados, fazendo uma aliança pré-eleitoral ou dizendo que vai fazer uma aliança pós-eleitoral, como diz, por exemplo, Santana Lopes, porque na realidade a mudança no sistema é óbvia. Ou seja, ou há maiorias que suportam governos, ou não há maiorias e não se consegue formar governos. Acabou a teoria de que alguns votos em Portugal e alguns partidos em Portugal não eram chamados à responsabilidade. E, portanto, há muita gente a labrar num erro crasso, que é, isto vai acabar, acaba a geringonça e não há geringonça 2. Eu não tenho nada claro que não haja geringonça 2. E até digo mais. O que é que acontece com a geringonça 1, lá para casa, para perceberem? Na geringonça 1, toda a gente reclama pensões é o Bloco, mais isto é o Bloco, mais os animais é o PAN, toda a gente reclama do governo ganhos. O que eu acho extraordinário é que o PSD não tenha conseguido, e não é Rui Rio, é porque o PSD durante 3 anos andou a dizer que vinha aí o diabo e nunca procurou pôr em cima da mesa com o governo
propostas concretas, que os portugueses simpatizassem com elas e dissessem estas propostas os portugueses simpatizam com elas. Vamos lá pô-las em prática. E agora podíamos eventualmente, seria essa uma grande mudança no sistema, porque me perguntam se era uma crise no sistema, imagino que seria hoje estarmos a ver os partidos todos à volta do PS a dizer eu consegui isto, eu consegui aquilo, eu consegui aquilo. Curiosamente, as duas únicas áreas onde o PSD apontou caminhos, por causa da divisão interna que lá labra, foram abortados. Seja o caso da justiça, seja o caso da descentralização. Porque logo à partida, quando a direção do Rui Rio arrancou, foi logo boicotada a partir de dentro por estas pessoas. Albino Almeida, de facto esta semana está marcado o Conselho Nacional e ficaremos então a saber também mais pormenores do que será então este desfecho deste braço de ferro dentro do PSD. Eu penso que neste caso em concreto e para terminar, quem perde é o PSD, porque nesta altura, como eu digo, era preciso serenidade e calma para estar a olhar para soluções que se percebam que o eleitorado quer. Porque as pessoas lembram-se de ter cortes nas reformas, ter cortes nas pensões, ter sobretaxas. E, portanto, não vai ser fácil a um qualquer Luís Montenegro, que vai ser imediatamente colado a esta política desastrada e desastrosa que o Governo teve, ter aqui qualquer viabilidade. Portanto, o caminho seria mesmo que Rui Rio pusesse em cima da mesa aquelas questões que são importantes, por exemplo, as questões das empresas, as questões da segurança social. São algumas das questões que realmente o Rui Rio não tem tempo para pôr em cima da mesa, porque quando queria pôr em cima da mesa foi boicotado por dentro. Lembrámos-nos bem do que foi feito ao modelo que ele propunha de saúde, foi logo dizimado dentro do PSD. Depois veio, de facto, como eu disse, o da Justiça, e na realidade era preciso calendarizar as medidas da Justiça, porque está a ver. Toda a gente dizia que não era possível reverter salários e tirar as sobretaxas, mas com uma programação de 3 anos foi possível fazer. Eu acredito que muitas das coisas da Justiça, da saúde, da educação, a 3, 4 anos de vista podem resolver-se. O PSD podia ter um papel importantíssimo, mas não pode ter porque não tem paz interna e, portanto, é isso as que pessoas... lhe falta, Albino. Falta exatamente assim. E eu acho que estariam mais próximos de conseguir uma tal, serem o polo de uma unidade à direita, se tivessem uma postura que o centro, as pessoas que trabalham e não gostaram nada de ver as suas pequenas reformas e os seus pequenos salários cortados, pudessem dizer, bom, neste PSD eu acredito. Isso está longe de acontecer. E quando ia começar a acontecer, mataram o Rui Rio. Muito bem. Passamos agora ao próximo tema, depois de analisarmos a crise interna no PSD. Falamos agora de Armando Vara. Armando Vara tem então, terá agora 2 dias para se apresentar na prisão e será o único a cumprir pena por tráfico de influências. Eu já disse aqui, mantenho. Em primeiro lugar, uma declaração de princípio. Eu sou amigo há muitos anos de Armando Vara, por isso. Ontem mesmo falei com ele ao telefone, transmitindo-lhe naturalmente a solidariedade humana, porque eu tenho bem consciência de que os amigos, a sério, vêm-se nesta hora, ou na hora em que estamos internados no hospital, sem saber exatamente o que vai acontecer à nossa vida, ou na hora em que estamos numa prisão. Acontece que eu já disse aqui, eu vou repristinar do que disse, que Armando Vara é o único e não é por acaso. Em todos os fóruns da Justiça, os recursos que ele fez foram perdidos. Porque há, de facto, uma ideia anterior a esta que eu já expliquei aqui. Ou seja, a pequena corrupção em Portugal começa no pequenino favor, no pequenino pedido, no pequenino... Bom. E se Armando Vara está preso por tráfico de influências, eu diria que uma parte substancial de economistas, de advogados e outros estariam presos também. Pela simples e elementar razão de que usam a rede de conhecimentos que têm até para se afirmar profissionalmente. E, portanto, nós hoje sabemos, estamos ligados em rede, sabemos que a rede de conhecimentos e da capacidade de falarmos aos amigos, opá, dás ali uma mão àquele, faz um pouco por aquele, é uma coisa absolutamente clara. Aliás, como viu, o Ministério Público contou-nos uma história de que o juiz Carlos Alexandre pediu dinheiro a quem? Não foi pedir a uma pessoa qualquer, foi pedir a um colega. Portanto, eu diria que a outro magistrado, por acaso com azar, porque esse magistrado depois veio a ser julgado por ele, já sabemos a história, o processo FISE. Mas a verdade é esta, ou seja, é muito difícil perceber onde é que de facto acontece um crime objetivo de tráfico de influências. E o que o Tribunal provou, a partir de uns apontamentos dentro da empresa, de um tal Namércio qualquer coisa, que agora não me recordo do outro, não sei que era Namércio, porque o nome é raro, e que apontava às prendas que dava às pessoas amigas. Ou seja, se apontava às prendas, estão outras prendas. O Tribunal achou que aquele valor, mais um relógio, eram suficientes
para contrariar e para que as pessoas saibam que a corrupção, começando nos pequenos gestos, tinha que ter um sinal forte. Nada melhor do que um político, nada melhor do que Armando Vara, que é um transmontano corajoso, para servir de exemplo aos outros. Eu diria, já o disse aqui, vou reter, a Justiça, neste momento, o Ministério Público agiu desta maneira, já que na escola, pela escola não conseguimos que eles digamos, se abstenham de ligar a pessoas ou a amigos para fazer favores a amigos, nós vamos dar uma pena exemplar para que sirva de exemplo aos outros. E, portanto, isto, enfim, comparado com o que se fez no Grupo Espírito Santo, nos telefonemas, nas transferências para offshore, nos valores todos que estão aí, é quase ridículo que Armando Vara seja condenado da forma que é. Por isso mesmo, eu quero fazer uma saudação à juíza do processo. Ela deu-lhe a possibilidade de ser ele a entregar-se. E não, como criou o Ministério Público, de uma forma justicialista, um mandato de condução à cadeia, que é chegarem à beira dele, deterem-no e levarem-no preso para a cadeia. Por isso, quero saudar a juíza e quero que fique claro lá em casa que nós temos que acreditar sempre na justiça, em vez de acreditarmos nos justiceiros. Considero que o Ministério Público em Portugal tem contribuído, aliás, visto lá de fora, tem contribuído para excessivas penalizações e penas, em que depois as pessoas são absolvidas, mas já ninguém lhes tira o prejuízo que a cadeia lhes trouxe. E por isso queria chamar a atenção e levantar o meu chapéu bem alto à senhora juíza de Aveiro, pelo gesto que teve de provar que a justiça se exerce por um facto e não contra as pessoas em concreto. Muito bem. Albino Almeida, passamos ao próximo tema. Falamos então do protesto ontem em Lisboa, que juntou dezenas de bombeiros e que tentaram invadir o Ministério. O objetivo, alterações na legislação. Pois, eu fiquei a conhecer ontem esse sindicato dos bombeiros de Lisboa, porque eu conheço a Liga, conheço os bombeiros profissionais, conheço o líder da Liga, Marta Soares, conheço o presidente dos bombeiros profissionais, que é o Fernando Curto, não conhecia a entidade que ontem nos apareceu. E ele aparecia muito bem rodeado por bandeiras da CGTP. E, portanto, creio que foi uma necessidade com que o Partido Comunista está a gerir o seu pré-eleitoral, o seu processo pré-eleitoral, que é demonstrar que tem força no terreno para, naturalmente, tentar que os votos na CDU continuem a estar na CDU e não se transfiram para o Partido Socialista. Portanto, convém criar a imagem de que há aqui um governo de mauzões e há tudo bons rapazes que são, curiosamente, amigos do PC. Dir-me-á, bom, mas então como é que se justifica que estejam juntos na governação do país? Exatamente porque a sociedade é o que é. O PC não tem divisão interna, mas tem claramente duas visões de fazer política. A que se senta à mesa, como dizia Mário Soares, e aquela que depois vem para as ruas fazer barulho. Diria que se tivessem as duas dentro do PC, se calhar estavam a pedir a liderança um ao outro, a pedir um congresso extraordinário, a pedir eleições diretas. O PC não tem disto, aparece de outra maneira na rua. Acha que é isso que está em causa? Nem tenho dúvida nenhuma. Como é que viu este protesto e esta tentativa de invasão do Ministério? São corporações que radicalizam posições e que acham que assim contribuem para que os partidos não fujam tanto à matriz. Eu não tenho dúvidas nenhumas que Jerónimo de Sousa e Catarina Martins têm imensas pressões internas para abandonar, ou tiveram pressões internas, para abandonar a solução de compromisso que estabeleceram. E acho que isso não acabou. Não é? Agora, são partidos que não têm a visibilidade, não têm as fraturas sobre a forma do fulanismo que nós assistimos, por exemplo, no PSD. O Bloco de Esquerda, que aliás já se mostrou disponível para, no futuro, claro, voltar a este modelo de governação. Certo. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda não tem tradição no sindicalismo nem nas autarquias. A explicação é simples. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora do arranque do novo ano judicial, que arranca então hoje. Que desafios tem a Justiça neste ano de 2019? Olha, tem alguns desafios que são perplexizantes, porque toda a gente entendeu que chegou a hora de... E eu não creio que seja tudo por boas razões. Chegou a hora de que queremos tudo já. A Ministra disse, de facto, num discurso que raramente vi nos governos, começou, como se recorda, com o Ministro Adalberto Marques Fernandes, a dizer todos somos Centeno. E se ele o disse... de facto o que tem acontecido é uma grande sensibilização, portanto um bom trabalho do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, no sentido de dizer tudo é comportável, tudo pode ser feito, mas em tempo que não ponha em causa aquilo que se conseguiu.
Porque há uma coisa que temos todos que perceber. Nós percebemos que fazem falta, como a Ministra diz, fazem falta recursos humanos em algumas áreas da investigação, fazem falta recursos humanos em algumas áreas de trabalho nos tribunais. Agora, nós temos que ter a certeza de uma coisa. Tivemos a cuidar das pessoas, estivemos a cuidar de lhes devolver o rendimento, tivemos a cuidar de as colocar de novo no patamar onde estavam há uns anos atrás e que lhes tinha sido subitamente tirado. Há que agora nos sentarmos à mesa e perceber como é que vamos alcançar os desígnios de uma classe, neste caso, dos magistrados, que até extraordinariamente é um sindicato, e como é que os vamos calendarizar. E é aqui que eu acho, como há bocado lhe referia, que o PSD podia ter ganhos de causa. Porque se o PSD agora estivesse a dizer, nós contribuímos para que haja um calendário que garante que em 6 anos os juízes e os magistrados têm o que querem, que os enfermeiros conseguem atingir os patamares das suas reivindicações. O PSD podia estar hoje a reclamar também da solução destes problemas que agora estão em cima da mesa, cotejando com os outros que estão a reclamar ter resolvido as pensões, os salários, os cortes, os manuais, está a ver? E, portanto, dir-me-á, bom, mas isso está a defender a eternização do PS no poder. Não, estou a constatar um facto objetivo. Este PS não ganhou as eleições, conseguiu governar. E seguramente quem quiser afirmar-se politicamente, como ao PC, através das greves e destas manifestações tontas, como as de ontem, que ninguém percebeu de onde é que veio aquele sindicato, mas deve existir. Quando nós olhamos para isto, percebemos que o PSD de Rui Rio, precisava de paz e tranquilidade para afirmar 2 ou 3 grandes ideias para a nação e dizer, nós exigimos que o governo as cumpra. Se estivermos lá, fazemos-las mais depressa. Já que não estamos, exigimos que o governo as cumpra e vamos ajudar a que se haja um calendário. Porque, repara, o PSD, mesmo na questão dos professores, o que é que fez? Disse ao governo, voltem a falar. Mas quando se pergunta como é que se resolvem, não dizem. Não dizem. Admitem que pode ser pela reforma, admitem que pode ser não sei o quê, e ontem até houve um ex-secretário de Estado que disse aumentava-se 1% o IVA e resolvemos o problema dos professores. Bem, eu acho que isto é absolutamente extraordinário. Ou seja, o país tem que perceber que dá a todos conforme aquilo que tem capacidade de dar. E é para esse esforço que tem que se pedir as convergências da política pública. O regime, do meu ponto de vista, está mais presidencial do que nunca. E o que Marcelo Rebelo de Sousa tem feito nas intervenções que tem de política a sério, tem feito isto, ou seja, tentar empurrar soluções que são de bom senso e equilibradas e que seguramente vão demorar tempo suficiente para que este PS esteja no poder e possa também passar à oposição e o país saber que conta com algumas políticas estruturais para o futuro. Muito bem. Certamente voltaremos também mais à frente ou nos próximos programas a falar dessa questão e também daqui da questão PS e PST, esta aproximação ou esta questão que muito se falou no início da governação de Rui Rio à frente do PST, que era o Bloco Central. Para já, Albino Almeida, passamos à política internacional, falamos do Brexit, falamos das dificuldades de Theresa May e falamos naquilo que será então o Reino Unido no dia a seguir ao Brexit. Exato. Olha, falámos desde logo naquilo que a política tem de mais traiçoeiro, que é, nas divergências estamos todos de acordo, nas convergências é mais difícil, veja bem. Por isso, o que é que acontece no Brexit? Nós temos um segredo que dentro em breve se vai saber, que é perceber se de facto o próprio Partido Conservador, porque é disso que se trata, vamos dizer que o Partido Conservador está a viver o mesmo drama lá de Rui Rio aqui, por isso há gente que acha que a Theresa May não é a pessoa indicada para conduzir o processo e, portanto, está-lhe a fazer a vida negra. Argumento, bem, há sempre boas razões e as razões verdadeiras. Razões verdadeiras é que eles não querem a Theresa May, o Partido Conservador. As razões aparentes, as boas razões, têm a ver com a Irlanda, têm a ver com o espaço, etc. Ora, foi este Partido Conservador de onde nasceu a peregrina ideia de fazer um referendo que nos trouxe a este caminho. Portanto, isto é o que prova aquilo que eu há bocado dizia do PSD. Quando não há estabilidade, quando não há um rumo estabelecido, quando não há uma concordância, não é possível nem governar, no caso da senhora May, nem sequer fazer grandes acordos, porque está sempre a ser minado. Eu espero, apesar de tudo, que a senhora tenha sucesso, porque o sucesso dela é o sucesso de toda a Europa. Se o Brexit for à força, nós, que apesar do nosso plano
de emergência, nós vamos passar todos muito mal na Europa. Muito bem. Albino Almeida, muito obrigada. Foram então estes os temas que marcaram a atualidade política desta terça-feira. Estamos de regresso na próxima semana. Aproveito para lhe desejar uma boa semana. Muito obrigado pela atenção e para si e para os nossos telespectadores. Foram então estes os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.